Belíssima passagem sobre a qual expus hoje de manhã em 2 cultos, lá na Igreja Presbiteriana da Barra. João, capítulo 3. Segui o método que eu tenho usado nos últimos domingos aqui na Igreja Betânia. Ler o versículo, procurar entender o seu significado e extrair dele uma aplicação prática. Pai Santo, envia a Tua luz e a Tua verdade para que nos guie e nos leve até o Teu santo monte. Abra o nosso entendimento nesta noite, que haja transcendência, que haja graça, que haja conversão, novo nascimento, regeneração. Senhor, que Tua presença se torne evidente nesta pregação, Senhor, em nome de Jesus, amém. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, portanto, um dos principais dos judeus, alguém que tinha ascendência sobre o povo de Israel, um teólogo conhecido, representante da seita mais radical do judaísmo, chamada farisaísmo. O farisaísmo surgiu antes de Cristo, com o propósito de proteger Israel do processo de helenização que estava em curso em toda a bacia do Mediterrâneo. Contudo, esse movimento, com o passar do tempo, se tornou profundamente radical, legalista, desumano, a ponto de algumas das mensagens mais duras do Senhor Jesus terem sido proferidas contra esse movimento. Agora, pasmem, do qual saiu o apóstolo Paulo, ao qual pertencia Gamaliel e o grande historiador judeu Flávio Joséfos. Este, de noite, porque de noite ninguém pode apresentar a razão. O procurou à noite porque, segundo relatos históricos, os teólogos passavam muitas vezes à noite discutindo teologia. Procurou o Senhor Jesus à noite porque era o momento em que Cristo estava mais livre para poder atender a Nicodemos, ou foi ao encontro de Cristo à noite porque não queria se comprometer, ser visto como alguém associado a um falso profeta. A maior parte dos comentaristas bíblicos é favorável a essa última interpretação. Eu não gostaria de ser dogmático com relação a ela. Agora, poderia tomar a liberdade de dizer que aquela noite simbolizava o estado de alma desse teólogo, desse pastor, desse líder religioso. Ele se encontrava em trevas, apesar de ser profundo conhecedor da Torá, do Antigo Testamento. Então, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Então, não passava pela cabeça daqueles homens que eles estavam diante do Filho de Deus, do Messias, da encarnação, dos ofícios de profeta, sumo sacerdote e rei. Eles desconfiavam que o Senhor Jesus tivesse sido enviado por Deus em razão do seu ensino ser acompanhado de manifestações extraordinárias do poder de Deus. Milagres aconteciam, que são chamados aqui de sinais. E aqueles teólogos chegaram à seguinte conclusão: só um mestre enviado por Deus para operar tais maravilhas. Daí, portanto, esse diálogo com Cristo. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo. Essa é uma forma solene de comunicar algo
expressão do desejo do Senhor Jesus de comunicar a importância do que será falado. Ouça com atenção. Aquilo que eu passo a lhe dizer é santo e de fundamental importância para a sua vida e a vida de todos os homens. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós estamos aqui, portanto, diante da mensagem central do Evangelho. O Evangelho tem como mensagem central o chamado, na verdade, o convite, para que homens e mulheres adquiram sua cidadania celestial. O cristianismo parte do pressuposto que este mundo é um mundo que se encontra em rebelião. Nós não podemos ser românticos com relação à vida nesse planeta. Esse é um mundo no qual homens e mulheres viraram as costas para aquele que sustenta seus batimentos cardíacos. Esse é um mundo de guerra, de exploração, de desigualdade e de aversão a Deus. O último século, século XX, o de maior prosperidade de toda a história da humanidade, foi ao mesmo tempo o século em que mais o homem interrompeu a vida do seu semelhante. 180 milhões de mortes em guerras, em revoluções, em conflitos civis estúpidos. A Bíblia declara, e é interessante, contrariando frontalmente o marxismo, que atribui esses desacertos ao papel corruptor do meio. Muito embora o cristianismo não o negue, o cristianismo levanta uma questão: contudo, quem produz as estruturas do mal? Qual é a gênese desse mundo de exploradores e de explorados? De culturas, como a brasileira, que extraem do homem aquilo que ele tem de pior. De uma desigualdade, de uma miséria, que servem de obstetras do pecado. O cristianismo declara que são coisas que se retroalimentam. O homem forma o meio, e o meio torna a sua situação mais desesperadora ainda. E a causa disso tudo é aquilo que os teólogos reformados vieram a chamar de depravação total. Ultimamente eles têm usado uma palavra que eu acho um pouco mais adequada: incapacidade total. Eles acreditam que a Bíblia ensina com clareza que o homem na queda perdeu o livre-arbítrio. Embora não tenha perdido a capacidade de fazer o que ele quer fazer, o homem faz o que quer, contudo ele perdeu a liberdade de escolher o bem. Sem o concurso da graça de Deus, não há conversão, não há transformação de vida. O homem é incapaz de amar a Deus com todo o seu ser e ao próximo como a si mesmo. Essa doutrina é claramente exposta na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. E a descrição que ele passa a fazer a partir de agora é a descrição da vida de holandeses, alemães, franceses, japoneses, chineses,
incas, maias, astecas, tupinambás, ninguém escapa. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Em suma, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Penso que essa passagem poderia perfeitamente servir de abertura para qualquer livro sobre história geral. Isso aqui é a descrição precisa da passagem do homem pela face da terra. Em pensar, por exemplo, conforme destaca o economista indiano Amartya Sen, que todas as fomes coletivas que houve nos últimos anos não se deram por falta de oferta de alimento, mas por uma péssima distribuição. Pessoas estão morrendo de fome no mundo onde há fartura. Daí, esse diálogo do Senhor com Nicodemos. Se alguém não nascer de novo, se além da vida biológica não receber vida espiritual, se sua mente, seus afetos, seus valores não forem transformados, note, ele não está falando de algo que a Harvard possa fazer por você. Ele não está falando aqui do processo civilizatório. Ele está falando de uma transformação tão radical que aos olhos de Deus essa pessoa nasceu de novo. Uma mudança na sua natureza, e isto a habilita a ver o reino de Deus, a perceber a excelência do que é excelente. É interessante, portanto, a lógica dessa passagem. Você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus, para desejar o reino de Deus, para se regozijar com o triunfo de Deus. Porque caso contrário, você não terá deleite nesse mundo. Você não haverá de celebrar essa vitória do amor sobre o ódio, da vida sobre a morte, do reino de Deus sobre o reino de Satanás. Você precisa de alma. Mais ou menos a experiência vivida pelo povo iraquiano. Quando George Bush resolveu implantar supostamente a democracia fórceps no Iraque, me lembro daquela época que eu pensei comigo mesmo, esse homem desconhece o papel da religião no espírito humano. Ele não vai conseguir, com bomba, com destruição, com demolição, com morte, implantar a democracia no Iraque. Só é possível se essa gente passar a amar a liberdade. Se houver uma mudança na cultura, algo que se espalhe por entre a população. Guardadas as devidas proporções, é isso que o Senhor Jesus está falando. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É uma sociedade santa. É um lugar de adoração. É um lugar onde a inveja não entra. Onde os filhos de Deus se regozijam com a excelência uns dos outros. É uma linguagem que Nicodemos conhecia muito bem, porque o Senhor Jesus está, sem a mínima dúvida, usando o Antigo Testamento e tratando de uma das doutrinas mais queridas do povo de Israel.
a doutrina referente ao fim dos tempos, aquele setor da teologia que os teólogos chamam de escatologia, aquele conjunto de verdades referentes ao fim dos tempos. A fé do povo hebreu era uma fé escatológica. Aqueles homens, aquelas mulheres olhavam para frente, para o amanhã. Eles acreditavam numa intervenção de Deus na história, resultado de uma resposta da santidade de Deus ao pecado humano. O que o Antigo Testamento ensina é que, sendo Deus quem Ele é, Ele não pode tolerar ad eternum um planeta como esse. Essa presente ordem, não há a mínima dúvida, vai chegar ao fim. Se há um Criador, haverá um fim do mundo, um fim dessa presente ordem. E os hebreus acreditavam nisso de todo o coração. E por isso que você encontra um texto como Isaías capítulo 11. Vamos ler? Vejam comigo Isaías capítulo 11. É sobre esse reino que Jesus está falando com Nicodemos. Isaías capítulo 11. Verso 1: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Essa aqui é a descrição daquele que governará Israel, do grande rei. Na verdade, esses versículos servem de referência para todo aquele que tem a intenção de assumir uma função pública. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça, olha os pobres aí, olha, julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Pelo amor de Deus, você não vai ficar escandalizado com isso. Tem alguém escandalizado com essa linguagem? O que você acha que Deus deveria fazer com Himmler, com Mengele, com Hitler, com Saddam Hussein, com Pinochet, com Idi Amin Dada? O que a Bíblia está dizendo é que Deus é justo e que algumas pessoas o provocam pelo estrago que eles fazem na vida de gente que Deus ama. Eles provocam a Deus e Deus manifesta inapelavelmente seu juízo. Mas não é apenas isso que a Bíblia fala sobre aquele dia. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro. Olha, a partir de agora, é um ideal de sociedade que vocês não vão encontrar em Thomas Hobbes, não vão encontrar em John Locke, vocês não vão encontrar em Adam Smith, vocês não vão encontrar em Karl Marx. Nenhum desses homens ousou sonhar com Isaías capítulo 6, porque isso aqui está no campo do milagre. Só Deus para realizar uma obra como essa. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. O que Jesus disse para Nicodemos é o seguinte: quem não nascer de novo não vai participar desse milagre. Na verdade, não terá alma para celebrar a chegada desse dia. Verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho?
Ele sabia que o Senhor Jesus, ele desconfiava que o Senhor Jesus estivesse falando sobre moralidade. Trata-se de um diálogo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com um teólogo, porta-voz de uma seita radical. Como que um homem pode mudar sua vida sendo velho? Aquilo que se cristalizou, que se tornou enrijecido. É mais ou menos, vocês vão até rir, a minha relação com o meu glorioso Botafogo. Já fiz de tudo para me libertar. Eu não vejo nenhum sentido. O último jogo da Libertadores, aqui é a patologia, estou pensando até em me tratar, em grau máximo. Eu não ouvi o jogo, eu não assisti o jogo pela televisão, porque me faz mal, eu fico nervoso. Filosoficamente, eu olho para a coisa e digo o seguinte: isso não tem sentido. Mas o meu pai, com 8 anos de idade, me deu a camisa do Botafogo, me levou no Maracanã. Eu tenho até hoje na memória o cheiro das cadeiras sociais do Maracanã, de um perfume chamado Lancaster, que todo mundo usava naquela época. Não me peço para explicar, mas esses dias eu conversando isso com meu amigo, e ele falou: Antônio, o perfume era Lancaster. Eu falei: como é que você sabe disso? Eu falei: é isso mesmo, esse perfume que eu sentia quando era criança. E quando o elevador abriu no 6º andar, e eu vi Rogério, Roberto, Jairzinho e Paulo César, seleção brasileira vestida com a camisa do clube do meu pai. João Saldanha explicava essa história toda. Ele diz o seguinte: ninguém é filho de chocadeira, em geral a gente torce para o time dos nossos pais. E meu pai me doutrinou. E quando eu olho para essa relação e fico pensando nesse tipo de relação com outras áreas mais da vida, em que você adere a alguma coisa, sem que haja uma razão de ser, é tudo meramente emocional, afetivo, é uma ligação psicológica, uma coisa da qual você não consegue se apartar. É impressionante porque grudou em você. Aí Nicodemos faz essa pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Esses dias eu estava lendo Os Guinness, um teólogo americano, foi discípulo do grande sociólogo Peter Berg, que escreveu um dos livros mais importantes da minha vida, A Construção Social da Realidade. E Os Guinness diz a seguinte coisa: que o homem verdadeiramente criativo se reinventa. Então Nicodemos está aqui pensando nesse tipo de coisa. Como pode um homem nascer sendo velho? Como ele pode renascer para, numa segunda oportunidade, se tornar merecedor do reino dos céus? Não entendeu nada do que o Senhor Jesus estava pregando. Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Está fora de cogitação aqui o espiritismo. O povo hebreu não acreditava definitivamente nisso. Ele está dizendo daquela pessoa com a mesma identidade, voltando a esta vida para, através de trabalho duro, se redimir dos pecados de uma vida passada. Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Provavelmente há um elemento de jocosidade. Pode ser que ele esteja sendo jocoso nesse momento com o Senhor Jesus. Verso 5. Respondeu Jesus, mais uma vez o em verdade te digo. Se fosse usar a linguagem da favela, o papo é reto. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você precisa de uma nova natureza, e essa nova natureza não é forjada na sinagoga nem no templo. Não é memorizar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É obra do Espírito Santo.
que pode ser comparada a um banho que o ser humano recebe, que o purifica das suas impurezas. Nicodemos estava familiarizado com esta discussão, porque é o Antigo Testamento puro. As principais profecias do Antigo Testamento apontavam para um dia em que o Espírito Santo agiria no coração humano desta forma, regenerando e levando o homem a espontaneamente amar o Criador e ao próximo. E o servir ao seu Deus, ainda que lhe fosse anunciado que nem demônios e inferno mais existem. Bom, essa doutrina, ela é claramente exposta em Ezequiel, capítulo 36, verso 25. Vejam comigo. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficarei, olha só, a linguagem é escancaradamente igual, não há mínima dúvida. Jesus só faltou o Senhor Jesus dizer: Nicodemos, tal como está escrito no livro de Ezequiel. Será que você não vê isso? Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Só que essa mensagem foi proclamada também pelo profeta Jeremias. Vejam Jeremias, capítulo 31, verso 29, das passagens mais lindas do Antigo Testamento. Jeremias, capítulo 31, verso 31, para ganharmos tempo. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa nova aliança se cumpriu na vinda de Cristo. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, eu haver casado com eles, me apaixonado por eles, contraído matrimônio com eles. Eles adulteraram. Por isso, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Aqui é a doutrina da regeneração e o conteúdo mais profundo do diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. É sobre isso que o Senhor Jesus trata no verso 5. Em verdade te digo, permitam-me repetir, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar não apenas porque não se arrependeu dos seus pecados, não pode entrar porque não tem alma para viver num ambiente santo como esse. O céu para o não regenerado não é local de deleite, de adoração, de celebração. A última coisa que ele quer é viver num lugar onde não haja luta livre, briga de galo, inveja, exploração, muitos trabalhando para sustentarem poucos.
e uma vida de ininterrupto louvor, de homens e mulheres em comunicação santa, exaltando as perfeições do Criador que enviou seu único Filho para morrer pelo seu povo. E aí, a impressionante declaração do versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. A idade está me fazendo um bem tremendo. O acúmulo de experiências, especialmente o trabalho no Rio Underground. Porque essas doutrinas, para mim, hoje, eu confesso a vocês, eu vejo evidência empírica para elas. O nascido da carne é carne. Quem recebeu vida biológica, tem vida biológica. Essa é uma interpretação dessa declaração. O nascido da carne é carne. Quem nasceu nesse planeta traz consigo mesmo as características de Adão. É viciado em si mesmo. Egoísta. Mentiroso. Indiferente para com aquele que o criou. O nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É interessante que a versão para a língua portuguesa corresponde perfeitamente ao original grego. O que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, o que é nascido do Espírito Santo, o que recebeu uma nova natureza, aquele em cuja mente e em cujo coração o Espírito Santo escreveu a lei do Senhor, aquele que foi circuncidado no Espírito, esse é Espírito, esse tem a vida de Deus na alma. Esse é movido a fazer poesia para o seu Deus. Esse ama os altares do seu Deus. Esse entende a linguagem do Salmo 84. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, mas eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Há uma passagem na carta aos Efésios que apresenta o raio-x dessa declaração, as suas consequências mais profundas. Nós estamos aqui diante de uma declaração que sintetiza uma verdade essencial para o Evangelho e de consequências práticas para todas as áreas da nossa vida. Vamos ver o texto? Efésios capítulo 4. Isso aqui é a descrição precisa do verso 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos tentar entender essa declaração. Verso 17 de Efésios 4. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis na carne, não mais andeis como sois por nascimento, não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Essa declaração é central, alheios à vida de Deus. Eles não têm comunhão com Deus, eles nem se importam com isso, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. A partir do verso 20, o que é nascido do Espírito é Espírito, mas não foi assim que aprendestes a Cristo,
se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A partir do verso 31, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e com relação aos pecados sobre os quais eu posso falar, mas nem pensar, isso deveria ser mantido longe da congregação dos santos, longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoa. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. E como que uma pessoa nasce do Espírito? Aí o Senhor Jesus diz: olhe para o vento. O vento sopra onde quer. Graças a Deus é assim, porque senão ele teria sido privatizado por nós, não é verdade? Aí você tem a SEDAI, você teria a SEDAV, Companhia de Abastecimento do Vento e da Brisa, alguma coisa desse tipo. O vento sopra onde quer. Sentes os seus efeitos, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Gente, que declaração. O que o Senhor Jesus está dizendo é que o nosso estado de aversão a Deus, essa doença chamada pecado que está em nós, é algo tão profundo, que em tal extensão faz parte da nossa natureza, que só um milagre do Espírito Santo, para que nós nos vejamos amando a Deus e ao próximo. Agora, por que nem todos foram objetos desse milagre? E o Senhor Jesus nos remete para o mistério. O vento sopra onde quer. A vontade de Deus é soberana. Ouves a sua voz. Você pode perceber os efeitos da presença de Deus na vida de um homem e na vida de uma mulher. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. É um mistério. Vamos tentar pensar, por exemplo, nesse culto. O que nós estamos fazendo aqui? O que nos trouxe a este lugar? Pense na história da sua vida pregressa. Como explicar este culto? Como explicar o fato de que você está aqui, dando um direito ao pregador que você concede a poucas pessoas na sua vida, participando de um monólogo de 30, 40, 1 hora de duração, com um mensageiro expondo um texto do Novo Testamento? Como explicar esse interesse seu? O que fez com que a partir de um ponto da sua vida, você passasse a entender que tem uma alma, que essa alma é imortal, que se a morte está com a palavra final, nada tem sentido? O que o tornou filósofo, o que o tornou pensador, o que o fez procurar salvação apenas em Jesus Cristo?
O que o levou a ver excelência em Jesus, excelência no seu evangelho, excelência no pacto da redenção. A obra misteriosa do Espírito Santo em sua vida. Você só o ama porque Ele o amou primeiro. E como diz Santo Agostinho, Deus não está em busca do objeto do seu amor, Ele o cria. E o cria soberanamente. E quando você se dá conta, você olha para a direita, olha para a esquerda, você vê parentes e amigos indiferentes a essa mensagem, você não. E hoje você está em busca de honra, glória e incorruptibilidade. O planeta se tornou pequeno, você quer uma coisa que, apesar da sua pequenez, esse mundo não pode oferecer. Nada o satisfaz, exceto a visão beatífica, exceto ver se cumprir a gloriosa promessa do Sermão da Montanha: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É uma obra misteriosa, cujos efeitos podem ser percebidos por nós. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Que obra espantosa! Alguns contemporâneos meus, do período que eu me converti na Igreja Betânia, e aqui fui batizado, em novembro de 1982. Eram dezenas de amigos. Eu não venho de berço protestante. Esse mundo aqui era um mundo enigmático, que eu desconhecia. Do que eu conhecia de religião, foi através do candomblé, que entrou na minha vida por meio da minha mãe, e o catolicismo, através do meu pai, nascido em Minas Gerais. Até hoje, eu quero entender o que me levou, com 20 anos de idade, entrar nesta igreja. E a partir de então, me preocupar com o que eu não me preocupava. E anelar por sentido para viver. E subitamente me pegar, crendo em algo que, com o passar dos anos, se torna cada vez mais forte, visceral, enraizado na minha vida, que é Jesus Cristo a náusea, que a opção ao discipulado é a completa falta de sentido. Em suma, o que leva você e a mim hoje a dizer: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. É a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Essa obra soberana, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Verso 9, então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus, e aí, Jesus pega pesado com Nicodemos. Agora notem bem, ninguém tem o direito de usar uma linguagem tão dura como essa, se não amar o seu interlocutor, se não desejar a sua salvação. E Jesus amava Nicodemos, conhecia Nicodemos, sabia do funcionamento da alma de Nicodemos, e entendia que aquela conversa direta, franca, seria importante para Nicodemos. Tanto é que Nicodemos se converteu. Mais adiante, você vai encontrá-lo defendendo o Senhor Jesus, dizendo para a liderança judaica: vocês têm que dar a ele o direito de defesa.
Vocês estão o acusando sem ouvi-lo. E quando o Senhor Jesus morre, Nicodemos é encontrado ajudando no sepultamento de Cristo, se identificando com o Senhor Jesus, muito provavelmente expressando assim o seu encontro salvador com Cristo. Mas aqui nós estamos diante da experiência de um pastor que não havia nascido de novo. Tu és mestre. Hoje lá na Barra, quando eu cheguei nesse ponto, eu peguei o microfone e saí do púlpito. Porque isso aqui, gente, meu Deus, é assustador. Tu és mestre em Israel. Tu és teólogo calvinista. Tu lestes Bavinck, Calvino, Charles Hodge, Jonathan Edwards, John Stott, Martin Lloyd Jones. Tu és mestre em Israel. Pessoas consomem os seus livros, ouvem sua pregação, esperam a sua interpretação do texto bíblico, a fim de entender o significado da palavra de Deus. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. É a ortodoxia morta, é o homem conhecer teologia e não conhecer a Deus. Tu és catedrático em história da patrística. Tu conheces teologia medieval. Tu podes falar sobre a reforma protestante. Tu te tornastes especialista em teologia contemporânea, mas não entende nada sobre batismo com o Espírito Santo, sobre adoração espírito em verdade. Tu és o mestre no púlpito, mas quando nós o chamamos para orar, não vemos o fogo pentecostal na sua vida. Tu conheces teologia e não conheces a Deus, e não conheces o que é de mais elementar na verdadeira religião. Então, abra um parênteses aqui. A desgraça que pode acometer sua vida é de você passar a frequentar um lugar como esse e ser conduzido por um guia cego. J.C. Ryle diz a seguinte coisa, que na história do cristianismo nós encontramos mais pregadores da linhagem de Nicodemos do que da linhagem de Pedro. Ser pastoreado por um guia que vê, que teme a Deus, que não apenas conhece teologia, mas adora a Deus em espírito e em verdade, é bênção que deve ser objeto da sua mais profunda ação de graça. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, mais uma vez, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Irmãos queridos, o tesouro habita em vaso de barro, não é verdade? Permitam-me fazer uma digressão. Por algum motivo, me parece que eu pulei um versículo central dessa exposição, que na pregação hoje, lá no Rio, foi provavelmente o que eu mais enfatizei, o verso 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Gente, isso aqui é seríssimo. O que o Senhor Jesus está dizendo, olhem que o verbo imperativo está no plural. Ele está se dirigindo a Nicodemos, aos fariseus e a toda a humanidade, que a maior necessidade sua e minha é de receber uma nova natureza. É ser habilitado a ver o reino de Deus e dele participar. Verso 11. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Esse nós se refere a quem?
Não acredito que seja o Senhor Jesus e os discípulos, porque os discípulos não tinham muito entendimento espiritual. Nem o colégio apostólico estava formado. Aqui nós temos Pedro, André, Tiago, João, Natanael. Estou certo? Aqui você não tem Mateus, você não tem os demais apóstolos. Talvez ele estivesse falando dele e de João Batista. Ou então, fazendo um contraponto ao nós do versículo 2. Nós, fariseus, chegamos à conclusão que tu és mestre, porque ninguém pode operar os sinais que tu operas se não for enviado por Deus. E aqui o Senhor Jesus declara: nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. E aqui nós estamos diante de um mistério. É interessante essa declaração. Há uma reprimenda clara. Vou repetir. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Nós dizemos o que sabemos. Testificamos do que temos visto. Nós pregamos o Evangelho. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Com isso, o Senhor Jesus está dizendo que é problema moral você não aceitar o Evangelho. Que é pecado ouvir a pregação do Evangelho e não acolher a oferta de salvação. Como explicar uma coisa como essa? E no caso daquele que diz precisar de provas arqueológicas, de evidências manuscritológicas, de respostas para as questões levantadas por Immanuel Kant. Interessante o Senhor Jesus dizer, notem bem, que devido à excelência do Evangelho, só os espiritualmente cegos, para não perceberem um fato, que mensagem tão sublime como essa só pode ter vinda do céu. E é por isso que lavadeiras, pedreiros, camponeses, que não tiveram acesso à literatura teológica, às obras de apologética, creem com alegria indizível e cheia de glória, porque receberam o testemunho do Espírito Santo em seus corações. O Espírito Santo fez com que as escamas caíssem dos seus olhos e eles vissem a glória de Deus na proclamação do Evangelho. Por isso que o Senhor Jesus diz: nós testificamos do que temos visto, declaramos o que sabemos, e contudo vocês não aceitaram o nosso testemunho. Apesar de falar de um Deus doce, de um Deus perdoador, de um Deus que perdoa pecados mediante mera confissão, entrega do coração ao seu único Filho, que Ele enviou como propiciação pelos pecados do homem, ainda assim vocês permanecem empedernidos, fazendo parte de uma geração que tem destruído o planeta. Vocês poluem rios, vocês devastam com florestas, vocês matam animais por esporte e vivem destruindo uns aos outros, a guerra dentro dos lares de vocês. E o Pai envia seu único Filho como propiciação pelos seus pecados e oferece reconciliação aos rebeldes, e você continua empedernido. Isso é pecado. Você precisa nascer de novo e não entrará no reino dos céus se você não for lavado pela água e pelo Espírito. Ora, se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Não, eu estou falando da entrada no reino dos céus. Eu estou falando do que é da terra. Eu estou falando sobre regeneração. Eu estou falando sobre aquilo que é óbvio, que o homem é pecador e que ele precisa de um milagre da graça. Ele precisa ouvir um Lázaro vem para fora.
E quando ele ouve esse Lázaro vem para fora, ele manifesta na sua vida o fruto do Espírito. A beleza de Cristo é revelada pelo seu caráter. Isso é da terra. Isso é o ABC. Isso é os prolegômenos. A introdução do tratado de teologia. Agora, se você não crê nisso, como é que eu vou falar sobre a Nova Jerusalém? Como é que eu vou falar sobre o céu? Me inquieta pessoas na igreja envolvidas com a controvérsia supralapsariana, sublapsariana. Isso é uma polêmica do meio calvinista. Deus predestinou antes da queda ou depois da queda? Pessoas envolvidas com essas questões sem terem nascido de novo. Elas deveriam estar falando sobre conversão, sobre novo nascimento. Fazem asseverações ousadas sobre o que pouco conhecem, enquanto permanecem em estado de cegueira espiritual. E aqui o Senhor Jesus está dizendo para Nicodemos: há um tipo de diálogo que eu não posso manter contigo. Você não crê no básico. Como é que eu vou falar sobre o céu? Como é que eu vou falar sobre a glória do reino por vir? Como é que eu vou falar sobre o galardão? Como é que eu vou falar sobre essa sociedade santa? Ora, ninguém subiu ao céu. Pode ficar tranquilo que eu não vou até o final do capítulo 3 não. Termino agora. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Eu tenho para mim que esse que está no céu não saiu da boca de Jesus. Na minha Bíblia, por isso que aparece entre colchetes, é uma glosa, provavelmente posta por João, não, certamente posta por João, porque esse texto foi escrito depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. E o que João faz questão de dizer é o seguinte, que Jesus disse que ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E aí João diz, e que está no céu, porque voltou. Mantém-se sentado à direita do Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. O que o Senhor Jesus está dizendo, vamos assim dizer, é que a sua filosofia, a sua religião, é diferente da de Anaximes, Anaximandro, Heráclito, Sócrates, Platão, Aristóteles, Cícero, Marco Aurélio. Esses homens falavam sobre aquilo acerca do que pensavam. Jesus Cristo proclamava aquilo que via. Ele não fala da experiência de quem nasceu nesse planeta e foi ao céu. Ele está falando de alguém que desceu do céu para revelar ao homem aquilo que a filosofia é incapaz de nos comunicar. Na verdade é o seguinte, esses dias eu vi essa frase num tratado de teologia do grande teólogo holandês Herman Bavinck, que ele diz o seguinte, é fato fora de controvérsia que a humanidade precisa de revelação. Sem revelação nós estamos perdidos. Que filósofo pode falar sobre vida após a morte? Eternidade da alma, perdão de pecados, a natureza do céu, como que pecadores podem se reconciliar com Deus contra quem pecaram? Nós precisamos desesperadamente de revelação. E o que o Senhor Jesus está dizendo é que esta revelação nos chegou através da sua vinda, daquele que, por isso que ele disse, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. É por isso, gente, que só de ler essa passagem nós somos levados a crer que o Evangelho é divino. Observem que aqui nós não estamos discutindo nesta noite moralidade. Nós estamos tratando de uma questão mais essencial, uma mudança da natureza. Se há uma religião verdadeira, ela tem que tratar dessa questão central, como me livrar da minha natureza de bode? Como finalmente ter um interesse pelo próximo e viver para a glória de Deus? Como vencer a mim mesmo? Como ser curado dessa esquizofrenia? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu odeio, esse eu pratico. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí agora, apoteose. E do modo
Porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Isso aqui, se eu estivesse numa igreja pentecostal como eu estive agora, no carnaval, numa Assembleia de Deus, eu diria: o mistério. Isso é um mistério. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: Números, capítulo 21. O povo de Israel, é surreal, passou a dizer: o homem tão somente viverá do pão, e ele não precisa da palavra que procede da boca de Deus. Melhor seria que nós voltássemos para o Egito, porque aqui estamos nós, atravessando esses desertos de serpentes abrasadoras, privados da boa comida do período de escravidão. Preferimos ser escravos e ter o pão na mesa, a viver dessas migalhas do Deus de Moisés. Não faça essa provocação a Deus. O que é murmurar? É você deixar de olhar para a direita e para a esquerda. É você deixar de olhar para aquele pai que estava no Irajá, no Habib's, brincando com sua filha e que viu, numa operação policial, uma bala atingir o rosto da sua filha. É você se dedicar à murmuração, perdendo de vista a glória de você estar entre aqueles que podem dizer: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Israel murmurou e Deus permitiu que serpentes se espalhassem pelo arraial do povo de Deus e envenenasse os hebreus. E pessoas morreram, diz a Bíblia. Deus orienta Moisés a fazer a seguinte coisa: levantar uma serpente de bronze, que não era um estímulo à idolatria, mas sim uma ação didática. Com a seguinte mensagem: quem olhar para a serpente será curado do veneno das víboras. Esses dias o jardineiro lá do meu condomínio foi picado por uma cobra. O condomínio está cheio de cobra. Esses dias a minha amada mulher, de madrugada, cachorro latindo, falou: por que o cachorro está latindo? Vocês acreditam que ela desceu, encontrou uma cobra no nosso jardim, matou a cobra, não me acordou e mostrou o pau. Essa é a Severina, mulher calvinista, serva de Deus, esposa de pastor, sabe? Deixa o ministro do evangelho dormindo e mata a cobra, para não acabar com o sono dos justos. Mas esse jardineiro contou o seguinte: pastor, a cobra me picou imediatamente, e a minha perna foi inchando, eu tive que correr para o Antônio Pedro, fiquei 3 dias internado. O que a Bíblia diz, eu acredito nisso de todo, eu prego olhando nos olhos de cada um de vocês. O pecado foi inoculado em nós. Nós somos pecadores. Alguém tem dúvida com relação a isso? Nenhuma. Zero. Somos maus. Meu Deus do céu. Será que alguém consegue negar um negócio como esse? Que somos esquizofrênicos? Vamos lá. Há um lado luminoso nas nossas vidas, mas o que há de escuro em nós faz com que vivamos numa sociedade como essa, num mundo como esse. Qual a mensagem do Evangelho e que o novo nascimento nos habilita a entender? Que quem olhar para Jesus Cristo é curado do veneno do pecado. Notem o que é a justificação pela fé. É você olhar para aquele que foi levantado, não mais para uma serpente, mas para o Filho de Deus que foi torturado,
espancado, crucificado, morto por amor a você. E a mensagem do evangelho é essa: basta você olhar para a serpente. Aqui não entra amor, aqui não entra esmola, aqui não entra visita à favela, distribuição de folheto, vigília. Basta olhar, basta crer, olhar para Jesus Cristo morto no Calvário, e a Bíblia diz que você será curado do veneno do pecado e habilitado a entrar na vida eterna, a gozar da vida eterna, que é mais do que uma vida para sempre. É comer a comida e sentir o sabor. É para onde lançar os olhos, ver a glória de Deus. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Portanto, duas doutrinas santas estão aqui nesse diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos: a doutrina da regeneração, a doutrina da expiação. Precisamos ser regenerados para crer. A regeneração antecede a conversão. Primeiro recebemos vida espiritual. O Espírito nos dá olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para sentir. Usando a linguagem de Jonathan Edwards, nos dá paladar para sentir a doçura do mel. Isso que é decisivo. E é isso que faz diferença hoje nesse auditório. Deus queira que não esteja em curso o que eu vou dizer. Mas para alguns, esse alimento é boa comida, que satisfaz a fome da alma. Para outros, é mensagem sem sentido. A lista do Janô está saindo, vai pegar senadores e deputados. Que esse pastor está fazendo com essa gente nesta noite? Tanta coisa importante para falar. Vida eterna. É a capacidade de adorar a Deus na beleza da sua santidade. Como alguém já disse, a beleza da alma é medida pelo objeto do seu amor. Ah, como eu gostaria que essa frase tivesse saído de mim. Eu li em algum lugar. A beleza da alma é medida pelo objeto do seu amor. É isso que a vida eterna faz. É isso que o novo nascimento produz. Você passa a ter como objeto maior do seu amor o Deus Todo-Poderoso, excelente, perfeito em todos os seus atributos. E isso o torna partícipe da beleza de Deus. Então nós precisamos desesperadamente, aqui eu concluo, da regeneração, do novo nascimento, do nascimento da água e do Espírito. E aí, pastor Theo, irmãos queridos, hoje lá na igreja eu fiz uma advertência. Nós lançamos hoje o projeto de grupos pequenos, a igreja toda dividida em grupo pequeno. Mas diz o seguinte, olhem para esse texto: não vamos acreditar em estratégia humana, que nós vamos montar agora uma estrutura de grupos pequenos, e as conversões vão ocorrer naturalmente. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Isso é obra da graça soberana de Deus. Portanto, continuemos orando, porque regenerar é da alçada do Espírito Santo. Portanto, o que esse texto fala é sobre novo nascimento, e um novo nascimento que nos habilita a olhar para aquele que foi levantado, a fim de sermos curados do veneno do pecado. É uma mensagem evangelística, mas não se esqueça que foi proferida por Cristo para um pastor, para um teólogo, para um pregador, para alguém que estava morto na religião. Mais importante do que ser membro da igreja presbiteriana ou calvinista,
Ter na memória a confissão de Westminster é ter nascido de novo e crer com fé salvadora em Jesus Cristo. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?